Olá, que bom que vamos mergulhar fundo para entender a origem de algo tão impactante quanto o estudo do subconsciente. É fundamental saber a história por trás desse poder que mora dentro de nós. Afinal, a ideia de que existe uma parte da nossa mente agindo por trás das cenas, influenciando tudo, não surgiu do nada, de um dia para o outro. Espero que o conteúdo desse vídeo seja satisfatório e que eu possa sempre trazer assuntos interessantes e genuínos. Deixe seu like e vamos para o vídeo. Compreender como funciona nossa mente, mesmo que seja o básico, já é um grande passo rumo ao sucesso no aprendizado em usar essa ferramenta de poder. Essa compreensão é fruto de uma longa e fascinante jornada de descobertas, iniciada por grandes pensadores que ousaram olhar para além do óbvio. Você já se perguntou como certos pensamentos ou sentimentos surgem do nada? Ou por que reagimos de formas que nem sempre entendemos? Essas questões intrigaram a humanidade por séculos, mas foi a partir de um momento específico na história da psicologia que começamos a ter respostas mais claras sobre o que chamamos hoje de subconsciente. É uma verdadeira viagem pela história da mente humana. Pierre Janet, o pioneiro do termo subconsciente. Para começar essa viagem no tempo, precisamos falar de um nome talvez não tão conhecido pelo grande público quanto outros, mas absolutamente fundamental para a psicologia. O psicólogo clínico francês Pierre Janet. Ele viveu entre 1859 e 1947 e é amplamente considerado um dos pioneiros no estudo da mente para além do que percebemos conscientemente. Imagine o cenário. Do final do século XIX, um período de efervescência onde a psicologia estava nascendo como uma ciência. Janet trabalhava incansavelmente com pacientes que apresentavam sintomas muito intrigantes, como amnésia inexplicável, paralisias sem causa física aparente, ou até mesmo o que na época era chamado de histeria, que hoje entendemos como manifestações psicossomáticas ou condições dissociativas. Janet observava que muitas funções mentais de seus pacientes pareciam operar independentemente da consciência principal. Ele foi o primeiro a descrever e nomear esse fenômeno como dissociação. Era como se certas partes da mente se separassem do todo e atuassem por conta própria, fora do controle consciente da pessoa. Por exemplo, ele notava que um paciente com uma paralisia histérica poderia, em um estado de transe ou hipnose, mover o membro paralisado, mas não se lembrava de tê-lo feito ao retornar ao estado normal de consciência. Foi a partir dessas observações detalhadas que Janet introduziu o termo subconsciente. Para ele, o subconsciente descrevia esses conteúdos mentais e processos que operam abaixo do nível de consciência, funcionando de forma mais automática, quase como um piloto automático da mente. Não era necessariamente algo reprimido ou escondido de propósito, mas sim uma camada mais baixa e menos acessível da mente, que, no entanto, influenciava nosso comportamento e nossas percepções. Pense em como você faz uma tarefa rotineira, como dirigir ou lavar louça. Você faz muitas coisas automaticamente, sem pensar conscientemente em cada movimento. Esse é um exemplo simples de funções operando no que Janet chamaria de nível subconsciente. Embora seu trabalho tenha sido incrivelmente inovador e fundamental, ele acabou sendo um pouco ofuscado pelo brilho e pela popularidade de outro gigante que viria a seguir. Mas sua contribuição para o entendimento do subconsciente é inegável e serviu de base para tudo o que veio depois. Sigmund Freud. O iceberg da mente e o poder do inconsciente, por falar em outro gigante. Aqui entra o nome que revolucionou a forma como enxergamos a mente humana e que ecoa até hoje. Sigmund Freud. Esse médico neurologista austríaco, que viveu entre 1856 e 1939, é amplamente conhecido como o pai da psicanálise, e foi quem realmente popularizou e aprofundou o conceito de uma mente que vai muito além do que percebemos conscientemente.
Freud não apenas adotou a ideia de algo abaixo da consciência, como Janet já apontava, mas a aprofundou e deu uma nova dimensão a ela. Para ele, o que realmente importava era o inconsciente, que ele via como um reservatório dinâmico e poderosíssimo de desejos, instintos, traumas e memórias que foram ativamente reprimidos, ou seja, empurrados para fora da consciência, porque eram dolorosos, conflitantes ou socialmente inaceitáveis. Para explicar essa complexidade, Freud usou a famosa analogia do iceberg. Imagine a mente humana como um grande iceberg no oceano. A ponta do iceberg, que está visível acima da água, é a nossa mente consciente. É tudo o que você está pensando, sentindo e percebendo neste exato momento. É o seu foco no agora, o que você tem consciência. Logo abaixo da superfície da água, mas ainda relativamente acessível, está o que Freud chamou de pré-consciente. Pense nisso como a sala de espera da mente. Aqui ficam as informações e memórias que não estão ativamente na sua cabeça agora, mas que você pode acessar facilmente se quiser. Por exemplo, o número do seu celular, o que você comeu no almoço de ontem ou o nome de um amigo. Muitas pessoas hoje em dia, e autores como Joseph Murphy, usam o termo subconsciente como sinônimo dessa área pré-consciente, e é nesse sentido prático de algo que podemos acessar e programar que a maioria das abordagens atuais se concentra. Mas para Freud, a parte mais vasta, profunda e, para ele, a mais influente do iceberg, escondida nas profundezas do oceano e invisível, para o olho, é o inconsciente. Essa área é um verdadeiro porão da mente, onde ficam os medos mais profundos, os desejos primários, os traumas da infância, muitas vezes esquecidos conscientemente, e todas as experiências que foram tão dolorosas ou inaceitáveis que sua mente escondeu para te proteger. E o mais surpreendente é que, mesmo estando oculto, o inconsciente exerce uma força gigantesca sobre nossos comportamentos, nossas escolhas, que parecem livres, mas podem ter raízes inconscientes, nossos sonhos, os famosos lapsos de linguagem, e até mesmo sobre os sintomas físicos e emocionais que desenvolvemos sem causa aparente. Ele é como um diretor de palco que está nos bastidores, mas comanda grande parte do espetáculo da nossa vida sem que a gente perceba. A grande inovação de Freud foi mostrar que não somos totalmente donos das nossas ações e pensamentos, e que grande parte do que somos e fazemos vem de algo muito mais profundo e, muitas vezes, desconhecido por nós mesmos. Ele acreditava que o caminho para a cura, o autoconhecimento e a resolução de conflitos internos era trazer esses conteúdos, inconscientes para a consciência, através de técnicas como a análise de sonhos e a livre associação. Sua obra desafiou tudo o que se sabia sobre a mente e abriu caminho para uma compreensão muito mais complexa e rica do ser humano. Joseph Murphy. Da teoria à aplicação prática. Essa base teórica sólida, lançada por Janet e aprofundada por Freud, foi absolutamente fundamental. Ela nos tirou da ideia de que somos apenas seres lógicos e conscientes e nos mostrou que existe um universo vasto, poderoso e influente dentro de nós, esperando ser compreendido. E é exatamente sobre essa base que outros pensadores e autores, como Joseph Murphy, construíram pontes para o nosso dia a dia. Murphy, que viveu de 1898 a 1981, não foi um psicólogo clínico no sentido tradicional, nem o criador dos conceitos originais do subconsciente. Sua genialidade e seu grande legado foram transformar essas ideias complexas e muitas vezes acadêmicas em ferramentas práticas e acessíveis para milhões de pessoas. Com seu best-seller mundial, O Poder do Subconsciente, publicado em 1963, Murphy se tornou um dos maiores divulgadores de como aplicar essa força interior para manifestar desejos, curar o corpo,
atrair prosperidade e viver uma vida mais feliz e abundante. Ele pegou as teorias psicológicas e espirituais existentes e disse: Ok, a mente tem esse poder. Como a gente usa isso, de forma que qualquer pessoa possa aplicar? Ele focou em técnicas simples e poderosas, como afirmações, visualização criativa e a importância da fé e da crença inabalável na programação mental. A grande diferença entre ele e os pioneiros como Freud e Janet é que, enquanto estes estavam focados em entender e tratar as patologias da mente e a estrutura psíquica, Murphy estava focado em capacitar as pessoas a usarem o poder da mente para o seu crescimento pessoal, bem-estar e manifestação de uma vida melhor. Ele simplificou o que era complexo e mostrou, com exemplos práticos, que o subconsciente, essa parte poderosa que não julga o que é bom ou ruim, apenas executa, pode ser treinado para trabalhar a nosso favor, atraindo para a nossa vida aquilo que desejamos. Ele nos convida a ser jardineiros conscientes da nossa mente, plantando as sementes certas, pensamentos e crenças positivas, para colher os frutos desejados em todas as áreas da nossa existência. O legado e a continuidade dos conhecimentos, então, quando falamos sobre o poder do subconsciente hoje, estamos nos conectando a uma linhagem de conhecimento que começou com a observação clínica e a introdução do termo por Pierre Janet, foi aprofundada pela revolucionária psicanálise de Sigmund Freud com seu modelo do inconsciente e, finalmente, traduzida para a prática diária e popularizada por autores como Joseph Murphy. É importante valorizar cada um desses pilares, pois eles nos dão a base para entender que a capacidade de moldar a nossa realidade através da mente não é mágica sem fundamento, mas sim o resultado de um profundo e contínuo entendimento sobre como operamos como seres humanos. Saber de onde viemos nos dá a confiança e a clareza para seguir em frente e aplicar esses conhecimentos transformadores em nossa vida. Essa jornada pela história é só o começo do que podemos descobrir juntos sobre o poder que você tem. Agora que você já sabe como surgiu, vamos aprender a usar esse poder. Até o próximo vídeo.